Sun Tzu, A Arte da Guerra. É um livro que eu recomendo para os empresários e pessoas que buscam objetivos claros e bem definidos e que pretendem alcançar algo que ainda não tem. Porque o livro ele traz diversas estratégias e formas de abordagem de resolução de problemas, de evitar conflitos e também formas de contornar situações que não precisávamos estar. E quando estamos, precisamos resolver da melhor forma. Apesar do livro falar de guerra, ele também traz que a suprema arte da guerra é evitá-la e que o grande objetivo desta é a paz. Então, buscando a paz nos negócios, buscando a paz no dia a dia empresarial, as estratégias do livro nos ajudam a chegar nos melhores objetivos através do melhor caminho, traçado com sabedoria e traçado também com estratégia. Nós nos conhecemos em 2012, fizemos um curso junto, Escola de Líderes, e naquele momento estávamos com a vida um pouco diferente, né, uma da outra, e nós fomos nos reencontrar em 2019. Nos reencontramos no trânsito e, passado alguns dias, ele veio conversar comigo, e aí a gente começou a conversar, saímos para tomar café, começamos a nos encontrar com mais frequência e começamos a namorar. E em 2019 nós decidimos que queríamos nos casar. Aí começamos a fazer todos os preparativos e marcamos a data para dezembro de 2020. E logo veio a pandemia. E aí adiamos o casamento, nos casamos em julho. O que mais me chamou a atenção no Jorge foi a generosidade dele, como ele é justo, como ele é correto e como ele é bom para as pessoas. Ele é uma pessoa muito determinada, muito correta, muito sincera. Com ele não tem nada meio termo, com ele é tudo direto, ele é íntegro e ele é inteiro. Essas medalhas contam a história do George, dos esportes que ele praticou. Como ele era muito arteiro, precisava extravasar as energias dele, eu coloquei ele no esporte desde cedo. Então aqui tem do karatê, tem do judô, e ele sempre foi muito competitivo, e por ele ser muito competitivo, teria que ser um esporte para ajudá-lo. Ele era o braço direito do Menega, então ele era um dos atletas mais assíduos, assim, ele treinava, era um dos mais experientes da equipe, né? Dava aula no Menega, e então a qualidade técnica, a experiência que ele tinha na arte, ele era um dos tops aqui em Maringá na época, né? O Jorge é o Davi contra Golias, né? Ele sempre foi mais leve, mas, cara, ele não arregava em nenhuma luta. Ele sobe no ringue e ele se transforma. E eu sinto falta de ver ele em ação, né? Apesar que nós estamos ficando mais velhos, né? Eu sinto falta de ver o show que ele dava, né? O show que ele dava em ação. Mas hoje ele dá show em outros palcos, né? Hoje ele é um empresário de sucesso. E eu morro de orgulho disso. Quando atuava na comarca de Formosa do Oeste, comarca que foi a minha primeira como juiz titular, ali eu decidi adquirir uma filmadora, hoje que é uma verdadeira peça de museu. Com essa filmadora, eu passei a gravar cenas da infância dos meus filhos. Inclusive do George, fazendo vídeos de aniversários, de festas de escola e de eventos vários que meus filhos participavam. O que marcou ainda a infância do George foi sua vontade imensa de trabalhar, apesar da pouca idade. O Homem Mais Rico da Babilônia, de George Clason, é um clássico da literatura, foi vendido mais de 2 milhões de cópias esse ano e é um dos livros mais lidos atualmente, porque ele traz conceitos simples de como lidarmos com o dinheiro. E a receita é a disciplina e um método de como aplicarmos porcentagens dos nossos ganhos em cada área da nossa vida. É um presente para a humanidade e uma leitura mais que obrigatória a todas as pessoas.
O Jorge, quando era pequeno, nós morávamos em Formosa do Oeste. Ele tinha uma bicicleta pequena. Depois que o meu marido lia os jornais, ele gostava de juntar os jornais, amarrar na bicicletinha com uma cordinha desfiada, saía para a vizinhança para vender o jornal. E só eu ficava sabendo quando ele chegava e com o dinheirinho na mão. O que é isso, meu filho? Eu vendia aqueles jornais que eu estava amarrando na bicicleta. Eu achava que ele estava brincando, mas não, ele saía para vender. Então, desde pequeno, ele tem esse espírito empreendedor. Desde a infância, como também na adolescência, o Jorge demonstrava verdadeira vocação de empreendedor. Eu fui o primeiro sócio do Jorge quando ele resolveu abrir uma empresa de prestação de serviços, então denominada de Personal Físio Limitada. O Jorge, ele é inventor, eu vejo o Jorge como inventor desde criança, né? Então comigo ele inventava as brincadeiras, ele depois na fase da adolescência e já na vida adulta, inventava soluções para problemas concretos. O estudo do Jorge no direito eu nem vejo tanto como uma nova fase, eu imagino até que seja algo, uma continuidade do que ele já vem fazendo e algo natural. Acredito assim que o Jorge ele tenha tido uma inspiração comum, que é o meu pai, né? A carreira do meu pai no direito, né? Em várias fases também que meu pai teve. Esse é mais um projeto da vida do Jorge, que é uma vida de grandes invenções. Eu iniciei minha carreira de juiz como juiz substituto na comarca de Cianorte e prestei serviço também como juiz substituto designado na comarca de Pitanga, onde fiquei por mais de um ano. A minha primeira promoção e a minha primeira mudança com a família foi para a comarca de Formosa do Oeste. Levamos a família, evidentemente, e durante essas mudanças, começando ali por Formosa do Oeste, o Jorge tinha bastante amigos, bem se relacionava com os companheirinhos de escola e finalmente para Maringá ele concluiu o 2º grau e passou a cursar a faculdade de fisioterapia, onde ele se formou. O Jorge é um irmão muito especial para mim, é o meu irmão mais velho. Ele desde criança assim sempre teve um espírito empreendedor. Desde criança assim ele pensava em alguma coisa de vendas, de ganhar um dinheiro extra, né? Na nossa adolescência ele realizava e promovia festas e eu sempre ajudava ele na divulgação, sempre incentivando e apoiando, e sempre ele foi uma inspiração para mim. Então tudo que ele fazia eu tentava assim seguir os passos dele, né? E assim foi na faculdade, depois nos negócios. Quando a Labore começou, no primeiro ano ele já me chamou para trabalhar junto com ele. O Jorge, ele é incrível, ele é uma pessoa muito querida, é uma pessoa que sempre está muito disponível, sempre acessível todas as vezes que eu solicito a sua presença, ele sempre está disposto a me ajudar, me dar muitos conselhos, é um irmão muito querido. Ele influenciou muito na minha vida, na nossa adolescência, quando ele me convidou para ir para a igreja. E esse momento foi muito importante porque foi um grande divisor de águas. É muito bom ter o Jorge como empreendedor, um irmão empreendedor é uma honra, porque a gente conversa muito sobre negócios. A gente conversa sobre estratégia de vendas, a gente conversa quem é o nosso público-alvo, falamos sobre gestão do negócio, administração desse negócio. Então, como as nossas empresas têm o mesmo segmento aí, muito parecido, então a gente troca muita ideia mesmo. E é muito bom porque eu aprendo muito com ele. Cada vez que eu encontro o Jorge, eu aprendo alguma coisa, ele me dá alguma dica, ele me dá alguma informação, o Jorge não para. Então, eu fico imensamente grata a Deus por ter um irmão como ele. O Jorge é um empreendedor nato. Ele, desde que eu conheci, ele é extremamente acelerado, extremamente rápido, tem uma visão de futuro gigantesca. Muitas vezes eu tinha que frear ele porque ele é extremamente acelerado e a equipe muitas vezes não acompanha. É uma pessoa que tem vários preceitos éticos, disciplinado ao máximo, é uma pessoa, graças a Deus, iluminada. Eu destacaria ele como empresário pela generosidade dele. Eu acho que é uma característica muito marcante que ele tem.
Ele é um empreendedor nato, ele é brilhante, ele é muito criativo, ele é muito ativo, ele se doa 100% para tudo que ele faz. E tudo que ele pega para fazer, ele faz muito bem feito. E com uma rapidez, e com uma agilidade, com uma visão que é impressionante. Tiveram vários fatos que marcaram, né? Que eu me lembro de um dia, era um domingo, estava chovendo muito, muito, era de madrugada, estava à noite ainda, e aí ele acordou e eu perguntei para ele, você não tá com sono? E ele falou para mim, eu tô com sono, mas a vontade de vencer é maior. Fui ver que horas eram, não era nem 5 horas da manhã. Nós levantamos naquele domingo chuvoso, um frio, estava à noite, fiz um café, tomamos o café e levantamos e fomos trabalhar, eu fui com ele. A Lei do Triunfo, de Napoleon Hill. O autor desse livro foi um jornalista nos Estados Unidos que durante 25 anos entrevistou as maiores personalidades daquela época. Esse livro foi basicamente encomendado por Andrew Carnegie, um dos maiores empreendedores daquela época. Queria saber o que algumas pessoas faziam, que elas tinham sucesso e outras não. Quais eram os ingredientes que estavam nessa receita? E Napoleon Hill, entrevistando essas pessoas ao longo de muito tempo, codificou nesse livro quais são esses itens e esses fatores. Eu apliquei desde sempre, desde quando eu tive contato inicial com este livro, alguns de seus princípios, como sempre fazer a mais, sempre entregar a mais, superar as expectativas. Outro grande ensinamento que eu tive foi de cercar de pessoas melhores do que eu, foi de cercar pessoas que já chegaram, já estão onde eu gostaria de chegar, me cercar de pessoas que agreguem. Afinal de contas, nós somos a média das 5 pessoas que nós mais convivemos. Então, elevar esse nível é sempre necessário. E para alcançar o sucesso, que nada mais é daquilo que sonhamos, desejamos e almejamos na nossa vida e na nossa trajetória profissional. Olha, eu avalio o Jorge como uma pessoa muito empreendedora e por isso eu acredito que o prêmio é extremamente merecido, né, pela competência que ele demonstra aí à frente dos negócios. Eu conheço há bastante tempo e ele sempre me chamou a atenção por causa disso, por essa capacidade de estar sempre olhando para o mercado, identificando oportunidades e querendo fazer as coisas acontecer. Ele tem uma característica fundamental do empreendedor, que é a coragem. Ele tem iniciativa, ele põe uma coisa na cabeça, para tirar é desafiador. Né? É uma alegria ter o Jorge como amigo. Ele sempre está envolvido em conectar pessoas, em gerar ambientes de conexões, seja sociais ou de negócios, né? Foi mais ou menos dessa forma que começou, ele me convidando para um grupo de network, de mentorias, enfim, uma coisa que sempre disfarçado para uma coisa melhor, né? E aí tivemos também, daí já migrando para outro aspecto nosso, profissional, estivemos junto de salas de treinamento como a G e as conexões foram aumentando, né? Esse viés do autoconhecimento junto com o desenvolvimento humano para negócios foi onde que a gente deu as mãos e nos levou a outros patamares, né? Eu conheci o Jorge desde a época da faculdade já, né? A gente não era da mesma turma, mas tínhamos muitos amigos em comuns, então já nos conhecemos desde essa época. Sempre foi um grande parceiro, né? Uma pessoa que eu sempre tive um carinho por ele, sempre mantemos uma amizade. E mais recente, é claro, né? Nos aproximamos muito depois que eu entrei para a Sim. O Jorge já tinha uma atuação bastante grande ali na Sim quando eu entrei, então sempre trocávamos ideias sobre projetos, sobre coisas que beneficiam a cidade, sobre projetos sociais, sobre empresas também, sobre negócios. E um dos negócios que eu levei para ele como uma ideia ainda, depois que eu entrei no Maringá Futebol Clube, foi a ideia de trazer esse conceito da Maringá Futebol Clube SA, né? O conceito de SA do futebol aqui para a cidade de Maringá. E o Jorge logo de cara me ajudou com muitas ideias, né? Indicou pessoas, sempre foi um entusiasta do projeto, como é de outros projetos da cidade de Maringá.
e logo de cara caiu de cabeça, né? Entrou aí com a gente e hoje com certeza é um cara que soma muito para o Maringá Futebol Clube. Mas sempre com esse lado dele mais focado, né, na questão social aí, de projetos que o Maringá Futebol Clube possa entregar um valor aí para a sociedade maringaense. Olha, escolher o Jorge como meu vice-presidente foi uma das coisas mais acertadas que eu fiz. Além de ser um empreendedor nato, ele tem uma visão corporativa muito grande e quando a gente não tem uma dúvida sobre uma coisa, ele nos ajuda a pesquisar. É aquele que realmente se envolve com o Instituto e com as ações que nós estamos desenvolvendo. Para simplificar, eu posso dizer que ele tem a visão empreendedora e a alma corporativista. E é isso que é o Jorge. Uma pessoa muito boa e maravilhosa e muito colaborativa. E eu admiro muito porque ele é um rapaz jovem, que está começando agora. Imagina quanto ele não pode chegar. Estou muito feliz de poder realmente hoje fazer essa homenagem a ele, que é um jovem que merece isso. E se eu pudesse dizer para ele agora, eu falar assim, Jorge, que Deus te abençoe e te guie sempre. E eu gosto muito de você e um beijo no seu coração. E em nome do Instituto, nós somos muito satisfeitos e muito gratos por você fazer parte conosco. Muito obrigada, Jorge. O Jorge, quando entrou nas entidades que nós participamos juntos, é o Jorge hoje presidente. Ele não mudou nada. Ele nunca almejou nada, nunca teve ambição por nada. Ele sempre trabalhou em prol da entidade, em prol dos associados, em prol dos representados. A ascensão dele aos cargos foi natural, não foi algo planejado, não era uma ambição dele, é uma situação natural. Isso parece que faz parte da vida dele. Tudo que acontece na vida dele é natural. Talvez pela competência, pelo dinamismo, tudo ele faz de maneira planejada, de maneira estruturada. E isso pra gente de fora parece muito natural. Então eu vejo que o Jorge é o mesmo. A minha amizade com o Jorge, ela começou de uma questão social. A gente que faz filantropia, que ajuda o próximo. E desde o primeiro momento que eu o conheci, ele sempre foi muito ativo nisso. Assim, ele sempre olhou para isso de uma maneira muito carinhosa, de uma maneira muito focada. E por mais que alguma coisa ou outra ali eu faço, ele sempre fez anos-luz mais do que eu. Assim, sempre dou muito do tempo dele em causas sociais. Eu conheci o Jorge Luiz Coelho numa reunião do Copegem, né? A gente se conhecia há muito tempo, de vista, mas eu pude conhecer a pessoa do Jorge nas reuniões do Copegem e visitar a empresa dele. Ele veio visitar meu negócio e a gente começou um relacionamento profissional. Só que esse relacionamento ele avançou, né? Do profissional para o pessoal. E hoje eu tenho como Jorge um grande amigo, um grande empresário. Meu amigo, há poucas semanas eu tive um problema na empresa a qual eu comando. E eu me lembro que eu tive uma situação, um problema com o prestador de serviço, eu estava para tomar uma multa grande na empresa que eu represento, e eu lembro que eu te liguei, era tarde do dia já, mais ou menos umas 4h30, 5 horas da tarde, de uma quarta-feira. Você virou para mim e falou assim, olha, amanhã cedo eu tô aí. Me chamou a atenção porque em momento nenhum você pensou no negócio, em dinheiro, não. Você pensou em dar o teu melhor para resolver uma dor que era minha. Eu acredito que a tua empresa cresceu por causa disso. Eu vejo cada atendimento, cada empresa que você atende, as coisas que você faz, e o que você faz resolve a dor das pessoas. Encurta caminho, melhora os processos, traz saúde, traz segurança, mas você faz isso com uma característica muito bacana, com respeito, com amor. O dinheiro sempre fica em segundo plano. O brilho da perseverança, Jorge, e de toda a qualidade do que você faz, cria um legado para muitos que virão depois de você. O Príncipe, de Nicolau Maquiavel, é um livro específico, um clássico da literatura mundial que revolucionou a forma de fazer política, de entender, interpretar cenários e também de verificar como algumas situações elas acontecem e podem ser desenroladas. Comparando a gestão empresarial ao dia a dia nos negócios, ele nos ensina principalmente a entender como as pessoas pensam dentro de um contexto. E essa análise de cenários, ela faz parte de uma estratégia
de interpretação para a tomada das melhores decisões e entender como que dentro de um determinado sistema, dentro de um determinado grupo, dentro de um determinado contexto que possuem regras próprias de organização, as coisas podem ser da melhor forma resolvidas ou interpretadas. Então o ensinamento desse livro ele traz um sentido também empático do ponto de vista de observação de cenários e interpretação das situações. Essa premiação realmente vem para somar a vida do George, porque o George sempre ganhou prêmios em Maringá, no estado, e esse veio para enaltecer mais, para abrir novos horizontes. Essa vontade, essa determinação que ele tem de vencer, de ver as coisas darem certo, de mudar o mundo dele, de mudar o nosso mundo, de mudar o mundo de todo mundo, ele acaba inspirando muitas pessoas, e comigo não foi diferente. Essa determinação dele, essa vontade dele também me inspirou, e temos juntos projetos porque temos uma forma perfeita de trabalhar. Agir, eis a inteligência verdadeira. Poderei ser o que quiser, mas terei que ser o que for. A condição em ter êxito está em ter êxito, e não nas condições em ter êxito. Condições de castelo qualquer terra larga tem, mas onde estarão os castelos se não fizerem ali?